Olá, estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram por suas ideias, ações, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com Luciano Cassiato, ele que é gestor de tecnologia e inovação do LARCOM, Laboratório de Redes de Comunicação da Unicamp. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Patrick. Muito bem, estou muito feliz de estar aqui. Maravilha, a gente vai bater um papo sobre a sua trajetória, a gente vai conversar um pouco sobre os teus projetos, entender exatamente o que é o LARCOM, o que você faz lá. Mas eu já sei que é algo muito bacana e de vanguarda, que fala sobre tecnologia, sobre inovação, sobre cidades inteligentes. Então, eu sei que tem bastante coisa para a gente falar. Vamos ver se a gente consegue captar um pouco de todo esse espectro, né, de experiências que você tem. E é a primeira vez que a gente traz alguém da Unicamp para o programa Business 360. É uma grande satisfação, né, conversar com um cientista, com alguém de tecnologia e inovação. Então vamos conversar um pouquinho sobre, sempre inicio falando da trajetória do meu convidado, né? Então, Luciano, você tem uma trajetória que se iniciou aqui, perto da região, e você é de Valinhos e, né, conta um pouquinho como é que tudo começou. Então, primeiro, bom dia a todos os colegas, amigos aqui, estou muito feliz, obrigado pelo convite, né? Realmente é um momento de grande responsabilidade, né? Vim falar aqui com a Unicamp e tudo mais, né? Mas assim, tudo começou, né? Eu lá atrás fazendo Senai. Senai, bacana, muito bom. Senai, eu com 14 anos de idade, fazendo eletricismo e manutenção no Senai. 1999, né? Legal. Por que eu estou falando isso daí? Porque quando eu cheguei na engenharia, né? Claro. Isso que é importante estar colocando. Você começou no Senai em 1999. 89. 89. 89 e eu peguei justamente a primeira fase das automações industriais no Brasil. Legal. Fui moleque de Senai de equipamentos Clark, né? Então as primeiras automações de máquina, né? Começaram lá, né? Corrente contínua, corrente alternada, ou seja, bem a questão elétrica mesmo. Começou naquele momento. No né? Senai em Valinhos? Senai em Campinas. Em Campinas. Senai Roberto Mange, em Campinas, né? Sim. Que é um Senai grande, né? Na época, né? Tinha mais de 1.500 alunos, né? Então foi bem interessante. E é ali que eu comecei a ser um pouco mais regrado, né? Desenvolvendo as coisas, né? Por que eu falo desde a 89, né? Porque você falar de automação de máquina e falar de internet das coisas desde hoje não se mudou muito. Entendi. Então, a internet das coisas nada mais é que a automação, Sim. né? Dessa parte de tecnologia que hoje a gente vai chegar lá, tá? Então, só quero fazer um link aí, porque hoje eu tenho, assim, o prazer de voltar a trabalhar com a evolução daquilo que eu comecei na minha vida profissional lá em 1989. Olha que interessante o link que você está fazendo. Né? E hoje trabalhamos com inteligência artificial, que estão dentro do mercado desses equipamentos, desses hardwares, né? Que nada mais é da parte da automação. Né? E a automação da cidade por trabalhar com cidades inteligentes. Exatamente. É uma continuidade, né? Isso. Se a gente fala hoje em inteligência artificial, como você disse, isso faz parte da automação que teve início lá atrás, por exemplo, quando você frequentava e estudou no Senai. Então, uma continuidade, né? Para você deve ser bastante interessante, como você falou, ter acompanhado todo esse trajeto de evolução de tecnologia. Né? Foi bem interessante e assim... fiquei muito tempo no chão de fábrica, né? Então, assim... Depois que você saiu do Senai... Fiquei no chão de fábrica. Chão de fábrica. Alguma empresa conhecida? Fiquei um pouco na Clark, né? Clark. Depois eu fui ser office boy. Legal. Fiquei um tempo, o seu tempo de office boy, né? Estava em Campinas e tal, né? Legal. Fazendo cobrança, ou seja... Legal. Ali no início da carreira mesmo. Isso é até bom para a moçada hoje em dia entender que muitas vezes você vindo de baixo, você tem essa experiência... de estar conversando com a cidade. Eu vou te falar já o link da cidade. Isso. Por que você trabalha com cidades inteligentes? O que é isso e por que isso hoje me ajuda tanto nesse processo de trabalhar com cidades inteligentes por essa experiência que eu já tive do passado. Não, né? não tenha dúvida. Você fez um comentário interessante. Hoje você trabalha com tecnologia de ponta, realmente na vanguarda da tecnologia e da inovação na Unicamp, que é conhecida por
ser uma universidade muito tecnológica, de muita inovação, mas você começou como office boy e começou como Senai. Então, isso é até um dos melhores momentos aí que você já fez aí para a turma. Então, Você tem na sua vida oportunidades que você tem que abraçar, né? abraçar. E foi o que você fez. E aí foi engraçado que aí eu vim por Divino Salvador Jundiaí fazer técnica No eletrônica. Divino Salvador, grande colégio aqui da região. Porém, na época, era na época do Collor, né? E aquelas questões, realmente ninguém ficou com dinheiro depois da época do Collor. Eu tive que voltar para Valinhos, onde fui fazer processamento de dados em Valinhos. Né? Que tinha o colégio técnico de processamento de dados, né? Que hoje... Aí tá essa história de segundo grau, você vai para um lado, para o outro. Eu sou prova que o colégio técnico é importante. Muito importante. Né? E me ajudou muito no meu processo. Sim. Né? E nisso, na época, eu fui contratado, estava lá no colégio técnico, saí de trabalhar no office boy, fui trabalhar numa empresa chamada Carborundum, do Brasil. Conheço. Né? Que Famoso que era subsidiado do grupo British Petroleum, né? Na época, né? E foi bastante interessante, só que não me colocaram na enfermagem, me colocaram lá na engenharia industrial, porque eu tinha licença de manutenção. Então eu fui para a engenharia. E naquela época eu acabei virando auditor interno de um cara chamado ISO 9000. 1990. Nos primórdios. 91 lá, né? Então, muito balãozinho, workflow, etc. e tal, né? E foi muito interessante que primeira vez na minha vida eu tive 3 promoções em um ano. Que bacana. Porque eu fiquei com toda a parte industrial da Carborunda e eu fiz o desenho e a gente aprovou sem nenhuma não conformidade na época. E tivemos aí os 9002 na época. Né? Então, assim, consegui agregar muito junto isso com a Carborunda, né? E depois o processo com o grupo Saint-Gobain, né, que é um grupo francês que veio para comprar, que depois que você teve isso 9000 no Brasil, aí as empresas começaram a ser compradas, né, que é aquele processo natural, né, que muda a qualificação da empresa, fica melhor, então você começa a ter esse processo de aquisição. Né? Você trabalhou nos primórdios da ISO no Brasil. Isso, mas já mexia com tecnologia. As planilhinhas de Lotus 1, 2, 3... Da engenharia, né, da Carborunda, eu fiz tudo em Lotus 1, 2, 3. O pessoal acho que nem sabe Lotus 1, 2, 3, né, hoje em dia, mas... É o vô do Excel. É o vovô do Excel, não, tudo começou lá. Não vou falar que comecei com o Fox Pro, né, que o Fox Pro sim. É mais antigo ainda. Mas o que é interessante, e naquele processo, dentro da Carborunda, eu gostava de trabalhar lá, mas eu fui fazer ciência da computação na faculdade, né? E aí um detalhe que é importante colocar, né? Pessoal, isso é importante como história também. Eu tive o prazer de ver 2 entrevistas do professor Carbonari, né? Sim, você comentou. Que é o que esteve aqui com a gente. Né, da Grupo Anhanguera, né? E tem uma parte da história dele que tem comigo nessa história, porque quando ele fala que ele fez a primeira faculdade em Leme, a segunda foi em Valinhos, né? E eu estava lá. Que legal. Primeira turma da faculdade de Valinhos. Todos os professores da minha época eram na Unicamp, que estava começando a faculdade, então os professores da Unicamp vieram para lecionar na faculdade de Valinhos, né? E lógico que eu um cara de chão de fábrica e tudo mais, então, para vocês entenderem também, vocês levarem muito essa questão de bolsa de pesquisa, bolsa de inovação, vocês têm coisas hoje que no nosso tempo não tinha. Não tinha. Né? Você tem hoje de desconto, você tem uma cota, tal, que te ajuda você a se formar. No nosso tempo, não. Nosso tempo tinha que fazer 2, 3, 4 empregos para poder pagar a faculdade à noite. Exatamente. Para poder estudar. Que foi, inclusive, um dos conceitos do professor Carbonari, que ele explicou. Ele fez 2 programas aqui com a gente no Business 360, um sobre empreendedorismo e um sobre educação. Ele explicou justamente o conceito que ele idealizou quando ele criou a Anhanguera, era de profissionais que precisavam trabalhar durante o dia, mas queriam ter acesso ao nível superior. Então, é o que você falou, ele proporcionou isso, então muito bacana que você teve aí no início do grupo Anhanguera uma situação junto com o professor Carbonari. Criando todos os laboratórios ali e dando aula de monitor, antigamente chamava monitor, né? No final de semana para ter uma bolsa de desconto, né? E um detalhe importante, o Carbonari me ajudava a passar cabeamento de rede. Olha, ele não falou isso pra mim, olha, legal. Eu vou mandar esse episódio pra ele. Pode passar que realmente era Carbonari, ele. olha só aqui. Entendeu? O filho dele, o Alex, né? Alex. Né, é sensacional que deu essa confiança logo no começo da faculdade. Eu também não conhecia muito da área de tecnologia, ele me deu essa oportunidade, tá isso. Mas para fechar com chave de ouro, como ele falou que começou a dar aula na faculdade no último ano, eu também comecei a dar aula no último ano, né? Até porque eu acho que ele mesmo permitia, né, que os alunos tivessem o perfil que ele tem. Sim. Né? Então, no último ano, eu acabei entregando meu TCC, dando aula para um curso que era da Unicamp dentro da
da Faculdade de Valinhos, né? bacana. Que era para formação da mão de obra, qualificação de mão de obra. Que bacana. Né? Então, assim, as pessoas, onde você não tá? Não tá lá dando aula. Mas quando não, o TCC meu tá aqui, eu tô dando aula. Que bacana Né? Então, isso. ali eu comecei a entender um pouco o lado da educação Sim. e de dar aula, né? Eu dei aula em microcampo, eu fui dar aula em um monte de lugar aí, para ele estar conseguindo Você fazer fala isso. muito bem, então isso vem até da parte de... Então Depois isso você vai falar um fica pouquinho que você acostumado. passou pela política também, né? Isso, passei pela política também. Legal. Bom, Mas aí continuando. Isso, terminando isso daí, aí eu consegui fazer um estágio na Unicamp, né? No segundo vez que eu vim aqui, eu conto como que foi isso daí, para ligar um pouco de ter que... Isso. Minha história é longa, gente, viu? Esse cabelo branco aqui acaba tendo bastante história. Aí eu fui trabalhar na Unicamp, aí eu fui trabalhar no Centro de Computação da Universidade de Campinas, né? Trabalhei na área de Centro redes, de Computação da Universidade de Campinas. né? Isso era mais ou menos já 1998. 98, você já estava lá? 98 eu estava lá e peguei toda a parte de redes de comunicação. Quem da área de tecnologia, peguei ATM, FDDI, todas essas tecnologias da época de telecomunicações, e eu trabalhei com elas. Legal. Né? Provedor de acesso. Porque a moçada não sabe hoje em dia. Antigamente, a internet no Brasil começou em 96, Exatamente. Né? Comercialmente. Né? Em 98 eu montava uns modemzinhos lá para fazer comunicação. Fazia aquele barulhinho. Isso, 19,600 na época lá. Ajudei a montar o provedor, né? E com isso eu consegui pegar um mainframe ainda e fazer parte do downsize do mainframe. Eu estava no downsize do mainframe. Fazer o downsize, que legal. Você sabe que você falou do início da internet no Brasil? E eu me lembro muito bem, porque eu estudei na Unicamp também, eu fiz engenharia química e um dos meus amigos, ele estava fazendo pós-graduação no Instituto de Física. E um dia ele me chamou, Patrick, vem ver isso aqui que está acontecendo aqui no mundo acadêmico. Eu falei, o que é isso aí? Não, isso chama, acho que ele já deu o nome de internet. Isso aqui é um negócio chamado, mas o que é isso? Eu consigo me comunicar com outra universidade online, dá uma olhada. Era o início da internet. Então eu lembro bem disso. Na minha saída da Unicamp, eu me formei em 93, a gente já estava começando a ter um pouquinho de noção. E o meu primeiro e-mail que eu enviei na minha vida foi na Procter & Gamble em 95. Então a gente pegou muito, a gente está fazendo assim um remember aí da tecnologia. Eu me lembro muito bem essa época que você aí já estava na Unicamp, já começando a mexer com informática, com internet. Aí em 98, da Unicamp, era estagiário, saí. Eu fui uma empresa chamada DataSul, né? Que trabalhava DataSul com famosíssima. ERP, depois a TOTS acabou comprando, né? Muito tempo depois. Você foi funcionário deles. Eu fui funcionário da DataSul, Que legal. DataSul Campinas. Colaborador. Exatamente. Então, implantava. Aí eu viajava de Campinas ao interior do estado, até Rio Preto, Ribeirão Preto. Viajava bastante. Fazia aquela região. E aí, como um bom sonhador da minha época, como hoje a moçada quer trabalhar no Google, na minha época eu queria trabalhar na IBM. É lógico que eu fui trabalhar na IBM, né? Que legal! Aí eu trabalhei na IBM aqui em Hortolândia, fiquei um tempo na IBM. Só que aí que começou a mudar um pouco a questão, né? Porque isso é uma questão de personalidade, de perfil. Sim. Né? Eu sempre queria mais. Isso é ótimo. Né? E ficar dentro da empresa, às vezes, que você quer mais, você não consegue ter mais, porque você está naquele... Ainda mais na IBM. Eu conheço o site da IBM em Hortolândia, um site enorme. Eu tenho alguns amigos que trabalham lá. É realmente enorme aquele site, né? Tem muita gente. A IBM presta serviço para o mundo ali também. É um dos sites que presta serviço para o mundo na IBM. E você lembrou bem. Hoje a galera quer trabalhar na Amazon, na Google. Na época era IBM. Era a grande marca. Até porque o Bill Gates... né, já estava ali e ele tinha feito uma grande parceria com a IBM e começou a ficar muito conhecido. Então a IBM era o sonho de consumo para todo mundo da área de informática. Né? Aí eu saí da IBM e fui para a revenda da IBM. A revenda da IBM. Por que eu fui numa parte da IBM? Porque lá eu viajava. E você queria sempre mais. E eu queria mais. Então, eu ia numa empresa, trabalhava com iX, que era o sistema operacional da época da IBM. Né? No outro lugar, mexia com o e-mail Domino. E, ou seja, cada empresa que eu ia tem um tipo de problema. E eu gostava de fazer isso. Então, você é um profissional ligado a desafios, né, Luciano? Acho que... E a Unicamp ajuda bastante, que ela tem esse perfil, né? Tanto que aí em 2001 eu voltei para a Unicamp, né? Concursado, passei concurso, passei no concurso. Como é que foi essa questão de você retornar ao, vamos dizer assim, aonde você começou, né? Ou um dos lugares originais?
esse retorno, e aí, quando você ingressa e presta concurso para a área, né, de pós-graduação, você já entra num outro mundo, né? No mundo de pesquisa. Como é que foi isso na sua mente? Assim, olha, eu trabalhei na IBM, uma empresa super, assim, inserida no mundo dos negócios. Como foi voltar para a Unicamp aí, né, prestando concurso, entrando na ciência? Teve uma mudança grande ou é isso mesmo que você quis? Já pensava? Não, era isso que eu quis, porque o que acontece? A IBM até então, naquela época, ela era a ponta. A gente formava o profissional da IBM lá, porque a gente tinha mainframe, a gente tinha toda a tecnologia. Que naquele tempo, na década de 2000, estava na universidade, não é que nem hoje está na nuvem. Sim. Naquela época estava na universidade. A universidade era o que tinha de ponta. Então as pessoas que estavam lá eram as top de linha para ensinar o mercado. Entendi, né? Totalmente. Que hoje em dia já é diferente, isso andou muito. Só que foi interessante porque eu fui lá com uma linguagem de programação e tudo mais da época, mas aí me deram uma coisa bem interessante. Luciano, você não quer montar educação à distância? Eu falei, o que é isso, educação à distância? Isso 2002. Foi 2002? 2002. Eu montei a EAD da Unicamp junto com na época era o Rubens Queiroz de Almeida, que é um cara sensacional da internet, uma pessoa. E a gente montou a plataforma de educação à distância, chamada Teleduc. Que bacana! Eu estava lá, Luciano. Eu estava lá. A primeira plataforma de ensino à distância foi montada ali num embrião junto com você na Unicamp com o professor Rubens. Isso. E naquele tempo lá, aí eu comecei a trabalhar com primeiro sistema em alta disponibilidade na plataforma em Linux e tal, estava tudo começando, né? Só tá tudo lá na mainframe vindo, eu já estava na frente já trabalhando com isso daí. Então eu fiquei muito feliz de ter a D, de se criar o GGTE, que é o Grupo Gestor de Tecnologia de Educação à Distância, que tem hoje na Unicamp. Veio lá de trás quando eu comecei a trabalhar como um técnico, né? Que hoje está em altíssima discussão, né? O EAD está super. Inclusive o Carbonara, a gente comentando novamente com ele, é um dos precursores assim de escalar a EAD a níveis inéditos, né? Então ele está agora criando uma nova universidade em plena expansão, acho que 90% EAD, que é a Must University nos Estados Unidos e que dá uma instrução e aula via EAD para o mundo inteiro. Então, o início foi ali com você. Estava lá, junto com o Rubens Queiroz de Almeida. Que legal, parabéns. Isso, vamos fazer um Reels disso melhor. Olha, pessoal, eu estava lá no início. Era nós primeiros no Brasil, né? Porque quem tinha um pouco era a PUC e era um outro sistema, que o WebCT, que chamava na época, né? Que era um sistema pago e tal, né? Mas open source, eu acho que o nosso foi o primeiro ali, né? Mas você criou essa plataforma e já era para comercializar para grandes empresas? Não. Era para uso da extensão da Unicamp. Dentro da Unicamp. A área de extensão da Unicamp. O que é a área de extensão? Atingir a comunidade, além dos alunos, atingir a comunidade na questão da educação. Legal. Né? Tanto que você pegar uma plataforma Unicamp de extensão, você faz diversos cursos e você não precisa nem estar matriculado no Unicamp. Você pode fazer esses cursos que são os cursos de extensão na universidade. Mas, gente, para ir rápido também, que tem muita história para contar com esse cabelo branco, em 2004, eu estava invocado com uma tal de virtualização. De computadores, porque todo mundo conhecia do mainframe, né? Não conhecia a virtualização a nível de PCs, né? E eu sempre tive sempre fui muito pidão, né? Para concurso você tem que ser meio pidão, porque você nunca tem dinheiro para tudo, né? E aí eu fui agraciado com a Intel, que me doou 2 servidores da Intel na época, né? Para colocar no centro de computação, entrei dentro do laboratório para fazer líder mundial aí de chips, né? Para fazer a tal da virtualização. Eu comecei em 2005 a trabalhar com virtualização a nível de PC e não a nível de mainframe, como que se era de grandes computadores do passado. Quer dizer, a virtualização, se a gente pensar bem, são os primórdios de ter os dados nas nuvens. Nas nuvens. É isso mesmo. Então você esteve aí envolvido com outro grande marco, que é a virtualização. E na época eu comecei a conversar com vários fabricantes, eu conheci uma empresa chamada EMC, né, que era de fazer a parte de storage, né? E tinha uma spin-off pequenininha chamada VMware, que estava começando. A primeira plataforma no Brasil, entre as primeiras dela, foi a VMware trouxe, foi na Unicamp que implantamos. Isso em 2005, não tem nem interface gráfica. Quem é do mercado sabe, VMware hoje é a plataforma
se não for a maior, é uma das maiores hoje no nível de virtualização em cloud computer. Né, Legal. hoje. E eu já mexi com eles lá em 2006, né? Legal. Então, isso daí teve consolidação do data center em 2009 e 2011, né? O que é consolidar data center? Tinha um monte de computador no data center da Unicamp lá, né? Então, de Cada 300 instituto, computadores, né? transformei ele em 5 computadores, né? Você é mais ligado a qual engenharia? Elétrica? Quer dizer... Engenharia elétrica, sempre né? engenharia Eu fiz elétrica, ciência de claro. computação, bacharel. Sou da época do bacharel de ciência de Sim. computação ainda, né? Fiz pós-graduação na PUC em redes de computadores, que na época era o A, né? Que fazia internet e tudo mais. E depois comecei a montar essas estruturas, né? Então, consolidei. Tem até vídeo mesmo, porque no YouTube lá você vai encontrar, né? Que eu falo sobre a consolidação do data center, que nada mais é. Eu transformei toda aquela estrutura que tinha de armazenamento de informação para deixar preparada para ser uma nuvem no futuro. Em 2010, já falava de nuvens. Cara, que história é essa de nuvem? Eu falei, não, vamos fazer uma nuvem. Vocês falaram nisso, né? Não. Na verdade, eu convenci os colegas. Os colegas ainda estavam lá atrás. Né? Não, vamos para a nuvem. Como é que história é essa de nuvem e tal, né? Que legal. E a gente começou a discutir, então implantamos. Em 2012, tivemos um portal de nuvem no Unicamp. Aí eu fui, em 2014, fiquei muito feliz de ser convidado para ir para os Estados Unidos. Eu fui para São Francisco, né? No evento da VMworld, né? Que é um dos maiores eventos do mundo ali. Para quem já foi no Vale do Silício, né? Ela tem o evento da VMware, tem o evento da Apple, e tem umas apps, você fica uma semana lá, o pessoal andando ali. Imersão total. Falando sobre tecnologia. Eu tive o prazer de ser convidado e estar participando dessa época lá, como reconhecimento do que eu tinha Vale feito. do Silício, bombando. Então, com isso, eu consegui chegar até o nível de nuvem e com pensamento sempre para frente, né? Legal. É lógico que tecnologia você tem o tempo certo, a aderência da empresa privada também ela tem o tempo certo de aderir. Lógico que não vai aderir, a última vai aderir aquela que é estável, né? Para o negócio dela, né? Entendeu? E o órgão público às vezes não vai para trás hoje em dia porque nunca tem dinheiro para fazer tudo também. Então ele acaba sendo criativo para resolver as coisas, né? E dentro desse projeto, e conhecendo, e com muita vontade de fazer, e eu que gosto muito dessa questão social também, né? Isso. De cidade e tudo mais. Aí eu tive o prazer em 2014, final de 2014, ser convidado para ir para uma cidade, as maiores cidades do interior aqui do estado de São Paulo, para ser secretário de administração. Que legal. Né? Aí eu acabei ganhando mais algumas coisas na secretaria, mas eram 12 diretorias. E qual o motivo de eu estar indo para lá? Para entender como funcionava o lado da cidade. Porque até então eu tinha vindo no mundo de multinacional, conhecia a questão da multinacional, né? Vim para o mundo acadêmico de pesquisa, mas eu tinha uma vontade muito grande de entender, mas por que não funciona a cidade? Por que elas faltam? Não, vou trabalhar nessa cidade para entender como que é. E eu fui para a cidade. Encaixou muito bem. Para entender a questão burocrática, a questão de licitações, como que faz inovação. Pô, inovação na cidade está lá no desenvolvimento econômico, não está na TI, né? Então você vai entendendo como funciona esse caminho. Isso completou de uma maneira muito interessante o teu perfil profissional. Porque lá você foi secretário de administração. Que vê toda essa questão de licitações, de acesso à tecnologia, de contratação. Então, te deu exatamente um link aí, né? Entre pesquisa, entre grandes empresas e órgão público. Isso. E eu sou um cara meio redizão. Eu pegava o carro, andava, ia na UBS ver se estava funcionando as coisas. Eu sou secretário que anda. Legal. Eu andava, tal, vamos pegar um secretário aqui lá, vamos para São Paulo ver alguma coisa interessante, voltava. Eu fazia sempre esse link para estar entendendo, porque eu nunca me conformei, eu sempre achei que poderia estar melhor a situação. Aí eu te pergunto, curiosidade, você é uma pessoa que transitou muito pelo mundo corporativo, tecnologia depois nas universidades e depois o órgão público. E você é uma pessoa, por natureza, movida a desafios e quer fazer, né? E hands-on, como você falou. Você teve um impacto assim de ver que no órgão público você teve que aplicar outras habilidades para fazer aquilo fluir, que eventualmente numa IBM ou numa Intel seria mais natural, porque você sabe, isso é um desafio grande. Isso é natural. Em órgãos estaduais, públicos, existem, às vezes, burocracias que fazem parte dessa configuração. Como é que você lidou com isso, né? Você é uma pessoa, por natureza, dinâmica. A gente percebe isso. Está ligado aí
nos 220 sempre, você teve que aprender a lidar essa questão de ter que lidar com vários procedimentos, ou você já chegou propondo aí a quebra de paradigmas para agilizar as coisas no setor público? Não, na verdade é o seguinte, na minha vida inteira eu sempre tive muito a humildade de estar aprendendo. Cheguei no órgão público como secretário, mas os diretores conhecem muito. Que estava abaixo de você, você é o sim, chefe dos sim. diretores. E eu aprendi muito com eles. Sim. E eu agradeço a todos os diretores que trabalharam comigo naquele tempo lá, que sempre me ajudaram muito no processo de tomar decisão. Nunca eu tomei decisão sozinho. Sempre ouvindo. Sempre ouvindo. E é que eu já te puxo o gancho que a gente vai falar sobre os aspectos das cidades inteligentes. Isso. Sempre me pergunta o seguinte, que aí vai bem em contra a sua pergunta. O que precisa para trabalhar com cidades inteligentes? Gostar de gente. Gostar de gente. Isso aí. Da mesma forma que Explica isso para mim, porque eu achei super interessante. Primeiro se você pudesse dar um parecer sobre o conceito de cidades inteligentes, que é algo que está sendo falado com uma grande frequência há um tempo agora, e as cidades buscando esse conceito e se empenhando para implementar o conceito de cidades inteligentes. O que é esse conceito de cidades inteligentes? Você, melhor do que ninguém, pode explicar essa ideia, né? Cidades inteligentes, ele vê um conceito lá da IBM, lá de trás, né? Entendeu? Mas ficou muito forte nos anos 2000, né? Quando você pega a história das cidades inteligentes, eram empresas de tecnologia que ajudavam a melhorar o serviço da gestão pública da cidade e, com isso, melhorar a qualidade das pessoas que vivem na cidade. Isso foi o conceito inicial de cidades inteligentes, né? Mas depois de uma pandemia, depois, sei lá, de umas 10, 15 lives que eu fiz pela internet aí, foi agregando muita coisa. Entendi. Né? Então, você fala, hoje cidades inteligentes, humanas, sustentáveis, atendendo a ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e colocando o ESG, fazendo a governança em cima disso ainda. O ESG, para quem não sabe, é um conceito muito forte, sendo utilizado por muitas organizações e corporações enormes. ESG, Environmental Social Governance. São os três pilares assim que estão por trás do ESG. E todas as grandes empresas buscam isso. Acaba sendo até quase como na época do ISO. Todo mundo tinha que ter ISO. Hoje todo mundo tem que ter ESG, que traz a sustentabilidade, traz o aspecto social, traz a parte de governança, né, que as empresas buscam. Então, tá também nesse contexto, nessa mistura que você está comentando com a gente. Né? Mas a cidade inteligente, essa questão tecnológica, ela é muito forte hoje, todos os gestores estão buscando isso. Menos burocracia e mais eficiência. Menos burocracia e mais eficiência, mais eficácia. Então, você quase meio já respondeu aquela pergunta original que eu fiz há um tempo atrás. Como é que você lidou com essa situação? Né? Quer dizer, você já entrou nesse conceito de mais agilidade, mais eficácia, que é o conceito também por trás das cidades inteligentes. As grandes empresas que têm a tecnologia em cooperação com cidades para melhorar a qualidade de vida do cidadão, que é, no final de contas, o protagonista dessa situação toda, né? O cidadão precisando que ele é objetivo da cidade, né? Tudo acontece nas cidades e melhorar a qualidade de vida. E nossa região aqui é exemplo, né? Região aqui do interior de São Paulo, nós temos vários exemplos legais, né? E você foi secretário de uma dessas cidades, né? Isso foi bastante importante e agradeço à Unicamp, porque eu me licenciei, eu parei minha carreira na Unicamp, fui ser secretário, eu voltei, continuei a carreira, fiz do jeito que tem que ser. A Unicamp entendeu que a importância. Que é a importância, né? Aí eu voltei, fui trabalhar com outras áreas, legal. Fui trabalhar até com segurança, né? Área de segurança, mesmo? Monitoramento por câmera. E é legal isso daí porque isso é IoT, claro. Né? Câmera de monitoramento, né? Sensores da cidade, ou seja, eu comecei a entender. Tudo a ver, tudo conectado. Porque eu acho que então, a cidade inteligente não é uma questão somente tecnológica, né? Porque normalmente você vai comprar uma caixinha, né? A pessoa ele quer comprar uma caixinha de prateleira no mercado. Olha, cidade inteligente, eu quero uma caixinha que faz a gestão por documentação. Não é assim. Hoje tem que ter o quê? Trazer os funcionários públicos da cidade
entender o trabalho deles, respeitar o trabalho deles e eles fazer parceria junto com a gente. A gente tem agora, acabamos de chegar em Rio Preto é uma grande case da gente, gente. E fechamos uma sala inteira assim, onde os funcionários nos ajudam no processo de desenvolvimento da inteligente, porque eles conhecem sobre o assunto. Claro. Eu não conheço sobre saúde, Claro. né? Eu não conheço sobre educação, né? Ao nível de professor. Eu conheço a tecnologia. Sim. Né? Então você tem que ter essa humildade. Ouvir acima de tudo. Entender. Né? E por isso a questão da cidade inteligente que me conquista a questão social, por isso que eu fico mais na ponta de estar entendendo essa situação, né? E é que eu sempre faço aquela pergunta, né? O que você espera de sua cidade daqui a 10 anos? Isso, eu que lhe pergunto, eu tenho que perguntar para você, porque você é o especialista, mas você também ouve essa pergunta, né, as respostas dessa pergunta de todos os cidadãos e diretores e prefeitos. Então eu te pergunto, por exemplo, quando você imagina uma cidade nesse contexto atual, nós estamos em 2023, como você imagina uma cidade inteligente em 2033? A cidade tem que ser mais inclusiva. Inclusiva. Né? Vivemos num país de terceiro mundo. Pessoal, entenda o seguinte, eu fui para os Estados Unidos, tem problemas também. Tem. Grave. E você foi para o Vale do Silício. Isso, tem problema grave lá também, né? Então, assim, cada país tem seu povo tem que cuidar do seu país. Sim. Né? Então, você pensa assim, daqui a 10 anos, o que imagina? Uma cidade mais sustentável. Mais sustentável. Que respeita tanto você que é morador da cidade, assim como o serviço público de qualidade, respeitando também quem faz serviço público. Porque eu vi situações, por exemplo, quando eu era secretário, eu ia no UPA. Eu tirava o crachá, sentava lá, tava dor de cabeça, sentava no UPA, ficava esperando. Só me ligam, você é secretário. Não, eu quero saber como funciona o UPA lá. Claro. E 1 hora me atendia. E o pessoal ficava feliz atendia tal. É isso que o gestor tem que fazer. Boa. Você tem que tirar o crachá, não vamos aprender saúde, não, você tem que usar. Isso aí é melhores pública. momentos. O Luciano vai dar uma dica para os gestores. Ele foi gestor, ele sabe. Então, o que você acha? O gestor tem que tirar o crachá e ir lá e experimentar vivenciar aquilo que você faz no serviço público para ver se aquilo realmente está funcionando. Eu fazia isso, porque é para ter melhor aqui, melhor lá, conversar com as pessoas, entender. Por quê? Cidades inteligentes não é só tecnologia, a tecnologia é ferramenta. Você trabalha com gente. Né? Isso na empresa privada também. Se você não tiver uma equipe com energia, onde você tem um líder que essa equipe acompanha ele, nenhum projeto dá certo. Né? Você falou lá atrás, né? Cidade inteligente, o que tem que ser feito para a cidade ficar mais inteligente? Está mais conectada com gente, né? Você falou assim. Então, o primeiro aspecto que você colocou assim, né, ser mais sustentável. Quando a gente fala em sustentabilidade, principalmente a questão de meio ambiente, de energia, quer dizer, a gente tem recursos ambientais limitados, então saber lidar com isso, né, também a questão de descarte, né, de lixo, tudo isso está dentro do pilar de sustentabilidade, é o primeiro item que você destacou, né? Então, a gente vê as cidades realmente tendo um foco muito grande em relação né, ao lixo reciclável, às usinas que transformam o lixo orgânico em energia, né? A gente vê uma grande iniciativa, e aí muitas vezes conectada com as empresas de tecnologia que oferecem a energia solar, né? As placas energéticas cada vez mais finas e mais eficazes e mais eficientes, né? Eu percebo isso sendo uma pessoa que está muito inserida no mundo corporativo das grandes corporações, as ondas de inovação na energia solar, né? As placas que antes eram mais pesadas, maiores, ficando cada vez mais finas, tendo mais de uma função, quer dizer, antigamente era só transformar os raios solares em energia, hoje elas já trabalham também com proteção. Então a gente vê isso no primeiro pilar, né, muito fortemente, da sustentabilidade. É isso, né? O segundo pilar, você já falou das cidades inteligentes, é a questão
de eficácia dos serviços, seria isso? Eficácia do serviço público, sim. Sim, Que funcionando. também é mais inteligente. Isso, né? Menos burocracia. Menos burocracia, por exemplo. Funcionar mais rápido. E é uma das grandes perguntas que nós, no serviço público, o pessoal que está em casa, né? Por que demora tanto fazer algumas coisas, né? Existe uma questão burocrática que é importante, gente, tá? Tem que entender que algumas coisas devem ser controladas, né? Claro. Os órgãos de controle funcionam bem no Brasil, ainda bem que funcionam bem para isso, né? Que ajustam isso para o investimento realmente chegar na ponta, lá, entendeu? Então, isso tem que... Toda a contratação de um órgão público precisa e deve seguir uma série de passos para garantir que tudo saia bem. Porque, veja bem, como você falou, você lidando com o dinheiro público, é importantíssimo você ter os controles. Então, tem a burocracia, vamos chamar assim, tem os passos que têm que ser obedecidos para garantir que a destinação seja correta, na medida certa, com as licitações e tudo mais. A questão de você tornar a cidade mais inteligente é facilitar que o mesmo processo, às vezes, fique mais eficaz, mais eficiente, mas continue, e às vezes com mais rigor até. Sim. Mais rigor... assim, mas não necessariamente mais demorado, mais moroso, não. Para que esses processos de controle fluam melhor. Isso mesmo. Até porque, para fechar o assunto, né, pessoal, a cidade só pode fazer coisas que tiverem lei. Ótimo, isso. É diferente de empresa privada. Exatamente. Empresa privada você pode fazer as coisas, né, que você pode imaginar, inovar, etc. Na cidade não, se não tiver lei, sem fazer. Dou um exemplo. 40% do meu tempo hoje é empresa, 60% é pública e 40% é empresa privada. As empresas privadas procuram desenvolvimento tecnológico. Claro. Né? Para você colocar um 5G na cidade, você precisa ter uma lei. As câmaras estão preparadas? Já fizeram a lei? Exatamente. Para colocar na cidade? Não dá para chegar na cidade, vamos lá implementar. Ou para uma torre lá, então, isso 5G, é importante também. Frequência tal. O pessoal, os nossos telespectadores são de diversos perfis e é importante você explicar isso, né? O prefeito e os gestores que estão junto com o prefeito, ele não tem, para algumas coisas, a autonomia de chegar e fazer. Ele tem que ter as leis que a Câmara de Vereadores aprova. Cada aprovação de uma lei, por mais que seja uma lei absolutamente indiscutível do ponto de vista de benefícios que vai trazer, é uma conversa, é uma reunião, uma discussão em um colegiado, que é a Câmara de Vereadores. Então, e tem que ser assim. Sim. Não dá para a gente fazer leis sem a discussão dos representantes do povo, que são os vereadores. Eu acho que o presidente da Câmara tem esse trabalho de unir todas as ideias, sugestões, mas tem que ter lei, como você falou, né? Tem que ter lei. Então, novamente, você tem que ter maturidade, você tem que ter compromisso, né? E conversar com todos. Ótimo. Combinado não sai caro. Um colega sempre fala para mim, combinado não sai caro. Exatamente. Você combina, você faz ele. E é onde entra a universidade. Acho que é o mais interessante, que eu fiquei muito feliz, né, trabalhando com cidades inteligentes. Né? E lá no Laboratório de Redes e Comunicações, né, o nosso coordenador do laboratório, o professor Dr. Leonardo Mendes Souza, uma pessoa que está desde 1997, lá da Cidade Digital, né? Legal. Vocês vão lembrar disso, gente. Cidade Digital é aquela época que você começou a passar fibra ótica na cidade e querer colocar internet na cidade. Lembra dessas épocas? Vocês devem lembrar, né? Sim. Ali estava começando o primeiro movimento da cidade digital, né? Que teria os telecentros, né? Que você ia ter os computadores para estar utilizando e tudo mais, né? Só que isso não evoluiu, gente. Hoje em dia está aqui. Celular. Né? Tá no celular. Né? Então, hoje, a cidade inteligente está aqui, no celular. Né? Isso. E quando você fala em cidade inteligente, hoje, eu vou emprestar um pouquinho a frase do professor Dr. Leonardo, cidade inteligente é cidade que fala. O celular fala, o carro fala, a cadeira fala, a câmera fala, todos falam. Porque todos extraem informação e todos você pode processar a informação. E por isso que a inteligência artificial está tão em alta hoje. Né? Hoje você tem machine learning, né? E inteligência artificial. São dois mundos que estão muito em alta hoje, trabalhando desse conceito. Por quê? Para a cidade funcionar, tem que ter inteligência na cidade. Então, estamos colocando inteligência nos dispositivos. Mas somente vai dar certo quando você tem um gestor
que ele entenda que ele queira fazer, Claro. né? E é onde a universidade entra. Isso que eu queria. Então, a universidade é absolutamente essencial nesse processo, porque ela detém, entre outras responsabilidades, essa questão da pesquisa, da inovação, da tecnologia, onde você, né, é gestor no LARCOM, que é o Laboratório de Redes de Comunicação da Unicamp, dentro da engenharia elétrica. Engenharia elétrica e computação. Então, eu imagino, Luciano, que você está aí no olho do furacão, no sentido positivo das coisas. No sentido positivo, eu adoro o que eu faço. Porque deve chegar demanda atrás de demanda, você tem que, como gestor, ter uma maturidade muito grande que você adquiriu ao longo da sua trajetória, né? Mundo corporativo, mundo público, pesquisa, para você conseguir fazer a gestão dessas demandas que chegam. E são demandas que chegam e são visualizações que você também tem. Então, acho que são os dois lados, né? Você deve receber muita demanda das cidades, das empresas, e você deve também ter a sua própria imaginação, com toda a experiência que você tem, por onde que deve percorrer a inovação, não é isso? É isso mesmo, né? Inclusive, no nosso laboratório, hoje, a gente tem uma plataforma de educação, né, que desenvolvemos para as cidades. E ele é feito por Fundamental 1 e 2, ou seja, da primeira à oitava série. Tem cidade que só tem o Fundo 1, né? E o segundo é estadual. E tem cidade que vai do primeiro ao nono ano, né? Por gamificação. Gamificação, que é o que une os jovens. Que une os jovens e para estar realizando. Só que o que a gente fez na plataforma? A gente fez uma plataforma ao contrário. O professor, a gente cria os mecanismos hoje dessa gamificação, e o professor desenvolve os jogos através de uma plataforma de desenvolvimento. Ele vai montando um Lego lá e ele tem essa formação, ele passa a fazer parte e ele desenvolve isso. Professor. Né? É o professor. Então foi uma rede entre os professores, esse convênio. Professores do Fundo 1 do Fundo 1 e Fundo 2. Eles fazem parte, eles que desenvolvem. Porque o professor de matemática, ele é com as matemáticas. Eu conheço a parte de tecnologia. Em toda oportunidade ele faz aquilo. Ele colocar as questões de matemática dele, né? Dentro disso daí e fazer funcionar. Então, utilizando todos Falo muito, até uma questão de marketing, isso, né? Eu sou especialista também em marketing. O engajamento da pessoa, né? Sim. Então, o jovem precisa estar engajado no tema da educação para aprender, e a gamificação, transformar em jogos, né? Game, é algo que engaja muito, né? Isso. E aí você conseguir o engajamento do aluno é tudo. Você realmente tem a atenção verdadeira dele, né? Passa a ser, na nossa época, estudar. Quem era perfil nerd adorava estudar. Nerd, com todo o respeito, um adjetivo positivo, né? Virou também positivo. Na nossa época, o cara é nerd. Não, hoje, eu sou nerd, é legal até. Mas no sentido positivo, quem tem o perfil nerd se atrai. Até por ciência, matemática, física. Mas aquele que eventualmente não tem esse perfil de ser assim mais voltado às ciências, você precisa encontrar maneiras de engajá-lo. E aí eu vejo que a gamificação, né? E aí eu volto também a uma coisa que você falou, né? De gente, humanizado, né? Humanizado, né? Cidades inteligentes, a gente percebe muito a pessoa fala, sustentável, mais humana, mais sustentável. Então, a parte da humanização. E aí eu queria posso fazer um parênteses aqui? Lógico. Curiosidade, gamificação, jogos. Os jovens muito envolvidos com jogos. Mas a gente percebe também possíveis riscos de efeitos colaterais nos jogos. Aqueles jogos de guerra, de matança, de violência. Isso, acho que a gente vai ter que chamar depois um psicoterapeuta, um psicólogo da educação. mas eu me pergunto muito, né? A gamificação a um nível tão grande de engajamento da pessoa que ela acaba até, às vezes, sendo inspirada a fazer coisas erradas na vida real devido aos jogos violentos que ela assiste e pratica e joga com os amigos de outras cidades, até pela facilidade né, da comunicação. Então, isso é uma coisa que a gente... Você acabou de me dar uma ideia aqui, vamos chamar um grande expert em psicologia para nos ajudar um pouco na visão que ele tem. A gamificação e os jovens se envolvendo com
vigor, né, iniciativa nisso, pode ter efeitos colaterais também. Isso, por isso que a ideia justamente é ter o professor como Ali, protagonista. Protagonista. Ele vai desenvolver uma plataforma que os alunos vão jogar dentro daquele contexto educacional. Vai estar ali perto, monitorando. Né? É o INBC? É isso, né? O INBC e tal, atingindo essas metas que tem. Carbonari falou sobre... Falou, né? Ajudou, assistiu lá. Tem que ter. Né? Então, assim, então a gente coloca isso dentro. Né? É um sistema educativo. Sim. Você joga ele porque é a interface que os alunos, Claro. essa geração nova tem hoje. Claro. Mas tá no celular. Hoje em dia Claro. não dá, não. Tá no celular. Tá mas aqui, você tem acabou. que usar para coisa útil. Né? Não, achei fantástico isso. Então, lá no Larcom você vê isso. Você está hoje, você falou 60%, vamos dizer assim, dentro da universidade, 40% em contato com grandes corporações. E um dos maiores focos que você tem é fomentar e proporcionar a tecnologia para o bem da sociedade, tornar as cidades cada vez mais inteligentes. E um detalhe importante, que a universidade, estando próximo da gestão pública, Sim. ajuda a gestão pública. Só que assim, nós não conseguimos fazer tudo. A gente precisa de empresários que vendam os produtos para a cidade também. Não tenha dúvida. Né? Não tenha então, ele dúvida. tem um ecossistema bastante interessante que, tanto na cidade como numa empresa privada, a gente ajuda os dois lados. Sim. Porque a universidade, a função dela é fazer pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico. A gente vai transferir esse conhecimento para uma empresa privada, através de uma startup, por exemplo, uma spin-off, né? Sem dúvida. E para o órgão público para treinar esse profissional que está lá fazendo melhor o trabalho dele, não perdendo tempo com coisas repetitivas do serviço público, sendo mais eficiente, deixando ele mais feliz e ele vendo o principal, que é resultado na pronta saúde melhor, educação melhor, né? Com os níveis melhores ali que todos querem. Todos querem, os índices aconteça. de desenvolvimento humano, né? O IDH, que é um dos grandes pilares aí que as empresas buscam oferecer e melhorar para as cidades, o índice de desenvolvimento humano. Agora, uma pergunta, se um jovem que se inspirou na sua trajetória e está ali envolvido na questão de tecnologia, cursando análise de sistemas, engenharia elétrica, ele quer fazer uma startup, porque os jovens hoje estão muito assim inspirados a também ter sucesso no mundo dos negócios. Existe um canal de comunicação direto com vocês ali na Larcom? Sim, pode ser com a gente. Legal. Depois fica lá no sitezinho, provavelmente. Mas é larcom@unicamp.br. larcom@unicamp.br. Então, isso vai aparecer depois na edição do programa. Jovens aí, empreendedores, e esse programa, você vê que legal, o empreendedorismo ele tem conexão com tudo, Sim. né? Então, os jovens que querem criar uma startup de tecnologia, especialmente até que vislumbram uma aplicação nas cidades, né, cidades inteligentes, podem procurar vocês ali do Larcom, vão ser bem acolhidos. E aí você é uma pessoa muito interessante para eles conversarem, porque você vem do mundo corporativo, público e tal, então você vai entender aquele jovem com aquela visão de querer fazer um negócio. Principalmente conseguir juntar as coisas. Por exemplo, além de cidade inteligente, eu estou lá mexendo com o carro elétrico, né? Isso. Tem outras coisas que a gente vai buscando esses professores para estar participando junto com a gente em grandes projetos também. Né? Isso é maravilhoso, porque um dos grandes desafios das universidades é estar, principalmente universidades que têm uma tradição e uma excelência por pesquisa, como a Unicamp, como a USP, como o ITA, como essas grandes universidades. Isso é maravilhoso para as universidades porque elas estão aí conectadas com o mundo corporativo, né? Então, as startups, nada melhor do que uma startup que está ali vislumbrando oportunidades e nichos de mercado, e a conexão da pesquisa com o mundo corporativo, o mundo dos negócios, é fundamental. Isso. Eu costumo dizer que toda a ciência, por mais que seja a ciência pública, a ciência pura, né? Ela também tem uma conexão em algum momento com a ciência aplicada. Isso. Não adianta existem no meio acadêmico departamentos de ciência pura, né, onde a pessoa tem uma orientação mais ou menos do segmento, mas pesquisa livremente. Em um determinado momento, essa pesquisa pura, teórica,
que é importante, vai se conectar com a ciência aplicada. E tem que se conectar. Por quê? Porque pesquisa pura, inovação pura, sem conexão com aplicação também é uma pena. Tem que ter essa conexão. E aí eu vejo uma grande oportunidade, um grande valor nesse trabalho de conexão que o teu departamento faz, né? Isso, porque imagina o seguinte, eu fiz isso, tá? Eu era secretário de uma cidade e eu queria buscar universidades. Sim. Porque não é só Unicamp, tem USP, tem Unesp, tem PUC, tem universidades que são FGV, né? Tem universidades grandes, né, que poderia fazer essa questão da extensão. É difícil você conseguir achar, porque tem vários professores, né? E eu falei, se eu voltar para a Unicamp, eu quero fazer o contrário. Eu quero ver que a Unicamp tem, e eu falo assim, eu tenho isso, você precisa? E aí que eu comecei a entender que precisava. Legal. Né? Então, às vezes tem ali conhecimento gerado que tem aplicação. Mas você indo lá e olhando, peraí, eu venho de fora, eu sei que isso aqui pode ser aplicado. Fazer esse link, isso tem duplamente uma importância. Uma que você ajuda a esse conhecimento não ficar parado. Né? Porque conhecimento parado que custou de esforço dos pesquisadores para ser gerado, não pode ficar parado. Não pode ficar parado, e é aquilo que você coloca, isso você faz na pesquisa, né? Sim. Esse mundo da pesquisa é a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Exatamente. Eu nunca estaria na básica, eu estou na aplicada. E o lado de cá é a engenharia. Exatamente. Então você vê duas bolinhas, tem a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, aplicou aqui, conseguiu criar aquele algoritmo, testou, vai para a engenharia. Claro. Ou vai para a área afim, né, dentro da pesquisa. Exato. Né? O Brasil tem que fazer mais isso daqui. Fazer mais isso. Pesquisa e engenharia. E ir para engenharia. Exatamente. Ir para engenharia. E aí o que eu falei, a segunda questão de você ir lá ver o conhecimento que tem lá, colocar na engenharia e colocar no mercado. Isso. Colocar no mercado. Fazer a roda dos negócios girar, porque a roda dos negócios girando, através dos impostos, vai voltar dinheiro e recurso para a universidade continuar fazendo aquilo que ela sabe fazer. E a função da universidade é fazer isso. É estar perto da sociedade. Inclusive existe uma lei nova, começou, tem umas coisas novas agora, que está pedindo que as universidades cheguem cada vez mais perto da parte social. Claro. Entendeu? Social, gente, é social, comunidade, tá? Não esquece esse negócio de direita e esquerda aí, tá? Social. Né? Social, pela sociedade, agregar valor para a sociedade. Eu falo isso muito, né? Mas vou te dar um exemplo até interessante na privada. Né? Claro. Um da pública, que temos vários projetos. Na privada tem um projeto que é assim. Existe um empresário, ele criou uma máquina que mastiga todo aquele lixo que sai da cidade, que tem a legislação nova, que está exigindo agora, que não vai ter mateia sanitária. E ele faz muito bem isso daí. Ele tira água, ele tira carbono, ele faz coisas. Nos procurou, falou, olha, eu quero ganhar crédito de carbono, como que eu faço? Crédito de carbono, que é outro tema altíssimo. E aí, em várias reuniões de ESG, qual que é o parâmetro hoje para você ganhar carbono? Não só você receber carbono, como vender, porque tem gente que pode vender o carbono. Né? Que moeda é essa, né? Aí já comecei a pensar, fazer um Bitcoin de crédito de carbono. Bitcoin, né? Boa. Não, isso estou pensando aqui, tá? Olha Bitcoin de carbono, porque tem uma moeda mundial, né, que consiga trocar isso. Que não existe, gente. Tem muita coisa hoje que se fala muito na questão mais de marketing, mas efetivamente, quando você olha na lupa ali, ainda não está. Né? E o meu medo, e isso tecnologia tem muito isso, tem a questão do modismo. Sim. E eu não estou perdendo tempo com modismo. Não. Eu quero que as coisas sejam eficientes na cidade. Eu já ouvi falar muito de tokenização, né? do crédito carbono, que é transformar ele meio que de uma forma virtual, né? E proteger também esse crédito de carbono. Mas essa sua pré-ideia, quem sabe você volta daqui a um tempo e fala, olha, acabei de lançar aqui a... Isso vai virar uma startup. Isso vai ser uma startup. Porque a parte tecnológica da plataforma eu conheço. O engenheiro ele sabe como fazer a conta, que é o algoritmo. Né? Ele sabe fazer essa conta. Né? Sim. E agora tem que determinar e descobrir qual que é o parâmetro. Porque crédito de carbono, qualquer coisa que vindo aqui para frente de ESG, qual que é o parâmetro que você compara? Porque como que você faz, né? Que você audita. Aquilo está perfeito quanto? Você compara com alguma coisa. Então tem um cara, isso daqui é ok. Você compara com ele. Cadê isso daqui no Brasil? O que é válido? Tem uma lei, mas não é lei. Qual que é o parâmetro da engenharia que isso daqui está dentro, que você
está economizando em crédito de carbono. Porque aí eu puxo justamente na questão do carro elétrico. Sim. Né? O carro elétrico é extremamente limpo, ele é verde, etc. Depende muito. Se eu pegar o SG lá atrás hoje, trazer lá da produção, a produção de bateria na China, Exatamente. as questões elétricas lá é carvão. Exatamente. Então, assim, quanto verde é isso? Exatamente. E aí que eu sou brasileiro, meio etanol. Você quer um cara mais verde que o etanol? Por que eu não posso ter uma bombinha de etanol que gera nitrogênio a partir disso? Você e faz falou a muito combustão bem, do Luciano, carro? os modismos, né? E é importantíssimo que a gente tenha essa oportunidade aqui num programa como esse de destacar isso, né? Às vezes a pessoa, não, eu estou aqui numa situação 100% elétrica. Ok, e qual é a sua matriz de geração de energia elétrica? Ah, é carvão. Não, pera um pouquinho. Aí você está... É o cobertor curto, né? Você vai tirar o teu pé do cobertor. Você protege aqui e desprotege ali. Não dá. Então você tem que ter a consciência. Não pode entrar no modismo. Nossa Senhora. Se a gente vai para uma linha 100% elétrica, de onde vem então o acesso? Então, usina nuclear não pode mais de jeito nenhum. Por quê? Porque tem riscos. E se a gente tivesse a possibilidade de investir em segurança de energia nuclear, ao invés de banir a energia nuclear? E não adianta também um país banir e o outro continuar a 1 milhão de quilômetros por hora na usina nuclear. Porque se der um problema ali... Então, talvez seja... São questões quase ideológicas do ponto de vista de estratégia. Não estou falando de ideologia política aqui, né? Se a gente vai para uma linha, e cabe super na nossa discussão, a gente está falando de cidades inteligentes, se a gente quer usar esse tipo de energia, tudo bem, mas como ela é gerada? Então, é fantástico o trabalho que você faz lá do ponto de vista conceitual, né? Então, você está num país hoje que é hidrelétrica, sim, sustentável, que está comprando carro fora. Lembrando que é o seguinte, quando eu era criança, tem uma cidadezinha no interior do estado chamado a Cidade das Flores, né? Como que é a cidade lá? Olambra. Né? Olambra, colonização holandesa. Ali atrás. Quando eu era criança, Olambra tinha uma festinha lá que era Expo Flora. Lá em 1980, tá, gente? Lá foi a primeira vez que eu vi carro elétrico de um cara chamado Gurgel. Pô. Tecnologia nacional brasileira. Olha, ó, bom, tem um carro elétrico hoje que é o que está... O Brasil, em 1970, 80, já tinha o carro elétrico. Não era com a tecnologia, porque... Tecnologia, gente, você pegar hoje a questão do inventor lá de trás, Thomas Edison, Nikola Tesla, que ele é meu patrão, eu gosto de Nikola Tesla, né? Sim. Ele inventou muita coisa no começo do século. Sim. Agora, tem a tecnologia para fazer aquilo, efetivamente. Claro. Né, ele está realizando, né? Mas era brasileiro. O Gurgel foi no programa do Silvio Santos mostrar o carro dele, lembra? Então. Tem fotos disso. E não foi para frente, porque tudo bem, tem um momento e tal, mas... Espera um pouquinho. Naquela época, já havia Itaipu. As turbinas hidroelétricas gigantescas, por exemplo, da Voith. Voith é uma multinacional alemã que faz turbinas também hidroelétricas. Itaipu, uma das maiores hidroelétricas do mundo. Então, a gente tem que ter uma conversa estratégica sobre vocação de cada nação, né? Quando a gente fala de crédito de carbono, eu acho que o Brasil tem vocação para liderar esse assunto no mundo, junto com outros países importantíssimos de tecnologia, e aí as universidades podem fazer o link. E quando a gente fala de energia, o Brasil também tem que participar dessa discussão mundial, porque nós temos matrizes de energia hidroelétrica enormes. Então, o Brasil tem realmente, né, quando a gente fala o Brasil, o país do futuro, né, ele sempre é realmente o país do futuro, porque o futuro passa pela discussão estratégica da nossa nação devido a esse perfil que nós temos. Mas tem que ser o país do presente também. Então, não se perder. Então, por exemplo, que você falou do exemplo do Gurgel, né, Olambra. Não era um momento de, pera um pouquinho, isso aqui não é um sonho de um empreendedor maluco, isso aqui pode ser o futuro. Então, e é interessante, gente, eu estou atendendo um presidente de uma empresa da Coreia do Sul. Que legal. Coreia do Sul, você pegar lá atrás, ela teve toda uma parte educacional para chegar onde ela está.
Brasil pode chegar nisso também. Mas onde eu quero chegar nele? Ele está com a gente, querendo fazer um investimento de desenvolvimento, porque assim, para vir no Brasil tem que inovar com a gente e tem que ser com os nossos alunos da Unicamp. Sim. Claro. Eu quero deter tecnologia aqui. Claro. Eu não quero emprestar que nem hoje se monta, eu quero deter Claro, a tecnologia. você quer formar e manter tecnologia Manter aqui. em solo brasileiro também. Isso. Parar com esse negócio também que os maiores talentos, os alunos mais brilhantes, eles acham que tem que sair do Brasil. Claro, eles acabam saindo, porque lá eles têm oportunidades de negócios, têm oportunidades, né, de ter uma vida executiva, de empresarial, mas também de universidades. Mas a gente tem grandes universidades que podem reter esses talentos. Como você retém os talentos? Engajando eles em projetos relevantes. Se o Brasil liderar essas discussões de crédito de carbono, de energia sustentável pelo perfil do país, nós vamos atrair, e além de atrairmos grandes alunos brilhantes de outras nacionalidades, nós vamos, o mais importante ainda, manter os brilhantes aqui nas universidades e em conexão com as empresas, para que eles não fiquem isolados só no mundo acadêmico. É isso mesmo. E é interessante que o coreano, ele conversando sobre esse assunto, né? Ele abriu um mapa do Brasil. Ele virou e falou assim: vocês não sabem o potencial que vocês têm aqui. O cara tá lá na Coreia, tá olhando assim: meu amigo, acorda, olha o tamanhão, entendeu? Acorda. Você é um continente. Coreia do Sul desse tamanho. Entendeu? Olha quanta coisa você pode fazer. Ele colocou assim: a gente conseguiu, por que vocês não podem chegar? Olha o tamanhão de vocês. Que legal. Entendeu? Isso deu uma chacoalhada. Pô, é verdade, né? Entendeu? Então a universidade ali, de vez em quando, aquela acomodando, não pode acomodar. Né? Então, colocando essa questão de estudar inteligente, assim, se colocando as capacidades funcionarem bem, na minha visão, tem que ter próximo delas as universidades, fomentando isso daí e treinando os dois lados. Tanto público como privado. Formando mão de obra dos dois lados. Tanto público como privado. E é para você conseguir fechar a cidade. É isso aí você vai conseguir ter uma cidade do futuro. Luciano, eu já verifiquei aqui que eu vou te chamar para um segundo episódio, porque, como você havia adiantado, eu também tinha essa intuição, o assunto é muito relevante, é muito denso e com muitos detalhes. Até pelo seu perfil de ter transitado e atuado, e ainda atua em todos os setores, né? Ciência dentro da universidade, política você trabalhou e corporativo. Então a gente vai marcar um novo episódio, vai ser a parte 2, Business 360. Hoje foi a parte 1 com o Luciano Cassiato, gestor de inovação e tecnologia da Unicamp, do Laboratório de Redes de Comunicação, extremamente importante o nosso assunto. Eu tenho que encerrar por hoje, mas te agradecer pelo tempo, né? Pelo conteúdo a gente ficaria mais 3 horas aqui, mas por isso que vamos marcar uma segunda vez. Mas tenho que encerrar pelo tempo, papo bom, passa muito, muito rápido. Então, te agradecer a sua vinda hoje aqui, já te convidar para retornar, vamos só ver a data, aí vai aparecer episódio 2. E, mais uma vez, né, a oportunidade de você convidar a sociedade, os gestores públicos, os jovens, os empresários, a participarem dessa discussão que você tem hoje no seu campo de atuação. Né? Isso, muito bom. Muito obrigado aí pelo convite, fico muito feliz. Adoro Jundiaí, é uma cidade maravilhosa. E vou ficar à disposição tanto como Unicamp, né, para ajudar em algum sentido. E eu vou ficar aguardando segundo convite aí. Espero ter ajudado vocês aí a entenderem um pouco essa questão da profissão que vocês vão, dos jovens, né? Estão ali preocupados com a profissão, vai para esse caminho. Isso que eu queria que no final você desse essa mensagem final, vamos dizer assim, fazendo um resumo do que você gostaria de dar de dica, né, para o cidadão e para o empresário em relação ao seu campo de atuação que você faz, né? Porque tem muita coisa que você pode dar aí de inspiração e de dica para quem está nos ouvindo. Faz uma mensagem final aí do programa de hoje. Isso. Aos jovens e aos empresários que estão aí na batalha, porque inovar no Brasil a gente sabe que não é fácil, né? Mas sejam persistentes. Mas procurem também, as universidades têm muita informação pesquisada. Peguem ela para ajudar, a função dela é fornecer conhecimento e conhecer as pessoas. Então, busquem isso. E o jovem,
Mesmo que tenha que ver um dia que lavar um prato, lavar um carro, fazer alguma coisa, os pais fazem isso, precisa entender, precisa dar valor, precisa ser humilde. A humildade leva você longe. E trabalhar com cidade tem que ter humildade e tem que gostar de gente, como eu já coloquei no começo. Né? E a partir disso você consegue desenvolver várias coisas para a cidade. Até um triciclo ou uma bike elétrica para um deficiente e um idoso que precisa caminhar e fazer exercício dia a dia. Fica aí com uma ideia. Que legal. Um abraço, gente. Maravilhoso. E com essas palavras finais aí, dessas dicas importantíssimas, a gente se despede dessa edição do programa Business 360. Como eu sempre falo no final dos programas, acreditem nos seus sonhos, continuem se inspirando, né, em cases de sucesso. Saibam que também, para chegar lá, são muitos recomeços às vezes. Né? A gente começa um sonho, batalha por ele, daqui a pouco a gente tem que recomeçar, que nem o Luciano falou para a gente aqui. Sejam persistentes, continuem nessa jornada de inspiração, de determinação, de resiliência, que vocês vão conseguir alcançar os sonhos de vocês. Sonho com disciplina é resultado. Então fiquem todos muito bem, até o próximo episódio do programa Business 360. Grande abraço a todos e até logo.